seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste,
sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre o nosso coração, nesta noite em que estamos na presença de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, para exaltar o seu nome e para aprender da sua palavra. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes, louvamos a Deus por você que está em casa, e nós pedimos que Deus nesta noite fale ao nosso coração, a fim de que nós cresçamos na integridade que o Senhor deseja que tenhamos como seus filhos. Que Deus fortaleça a vida da igreja e que a cada dia nós possamos perceber a boa mão do Senhor conduzindo o nosso caminho e fortalecendo o nosso coração e enchendo a nossa vida da sua sabedoria e da sua misericórdia. Nós, meus irmãos, vamos entoar ao Senhor Deus o hino de número 42. Hino de número 42, e eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs que aqui estão para se colocarem em pé e juntos entoarmos o hino de número 42. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito
para orar ao Senhor nesse instante, adorando o seu nome e, de fato, prestando a nossa adoração, o nosso irmão presbítero Francisco, peço que ele se dirija aqui ao microfone nesse momento. Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa, apesar de tantas dificuldades que temos passado, mas sabemos, Senhor, que é um privilégio e temos a grande alegria e o prazer de engrandecer o teu nome. Amém, Senhor. Esse culto, Senhor, que oferecemos a ti, esse serviço que fazemos a ti, seja agradável a ti, Senhor, que tu aceites, que o nosso coração, a nossa mente estejam focados em te agradecer, em te louvar, em te render graças, Senhor. Amém. Nós pedimos que dirija cada ato desse culto, Senhor Deus. seja com o pecador, seja com os irmãos que nos conduzirão aos louvores, seja com cada um em casa, que a tua base, a tua bênção, o teu amor, a tua misericórdia esteja com cada um. Senhor Deus. Que nós possamos realmente te render louvores e engrandecer o teu nome. E só tu és merecedor de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória. Senhor Pai. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los todos para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de número 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Nós vimos, meus irmãos, na passagem do livro de Apocalipse, que Deus é saudado como santo, santo, santo. E não há criatura semelhante a Deus no que concerne a sua perfeição, a sua santidade, a sua pureza. Não existe ser humano como Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina com toda clareza que Jesus Cristo veio à terra exatamente com o objetivo de levar sobre si as nossas iniquidades. Diz a Escritura que o castigo ou a disciplina que Deus exerceu sobre seu Filho nos traz a paz. Mas o salmista, no Salmo 32, tem uma experiência muito importante para o nosso meditar desta hora, porque ele reconhece essa natureza que varia, que às vezes glorifica a Deus, mas às vezes foge da presença de Deus. E ele, então, nos convida a pensar em nossa própria vida, não é? Por meio desta passagem. Eu vou convidar nosso irmão Vinícius, que está aqui à frente, para fazer a leitura do Salmo 32, aqui no microfone, por favor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir,
e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Muito obrigado. Vejam, os prezados irmãos e irmãs, que o salmista diz que uma pessoa perdoada é uma pessoa bem-aventurada. Nós estamos aqui em busca desta bem-aventurança. O salmista experimentou uma realidade diante do seu fracasso diante de Deus. E o salmista descreve esse fracasso como não apenas uma condição espiritual distante do Senhor, mas carga física, carga emocional, carga psicológica negativa. Ele diz que o calar o pecado, o ocultar o pecado, promove na vida do ser humano uma situação de envelhecimento dos ossos. É por isso que no culto cristão, a confissão de pecados não é uma prática meramente ritual. É uma prática necessária para que diante do Deus Santo nós nos percebamos como pessoas bem-aventuradas. E a palavra de Deus nos assegura que nós somos bem-aventurados quando confessamos pecados. Você já confessou seus pecados hoje? Mais de uma vez? Então, o convite que faço é que nós reflitamos agora, porque há algumas verdades no Salmo que são importantes. Primeiro, é bem-aventurada a pessoa a quem o Senhor não atribui pecado. Segunda coisa, o Senhor ouve orações daqueles que estão sem pecado. Terceira coisa, Deus nos dá cantos de livramento. Quarta coisa, Deus nos instrui, nos ensina o caminho que nós devemos caminhar. Quinta coisa, nós percebemos aqui que o que confia no Senhor vai ter a assistência da misericórdia do Senhor. Então abra o seu coração diante de Deus nesse momento, faça a sua reflexão diante dele, honesta e sincera, como parte do culto que a igreja está oferecendo a Deus. Vamos fazer do hino 67, meus irmãos, a nossa oração conjunta.
vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos meus pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos, teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu espero em Deus, você e eu estejamos bem-aventurados, limpos, alegres. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 98. Melhor, Salmo 101. Salmo 101. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, para fazer esta leitura. Salmo 101. E eu gostaria de convidar todos vocês para lerem comigo o Salmo 101. Tá bem? Todos encontraram? Vamos começar. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei.
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vamos repetir o verso primeiro. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. E nós vamos cantar. Vamos entoar cânticos de adoração, de louvor ao nome do Senhor. E nós desejamos que o povo de casa cante conosco nesse instante. Vamos.
pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Adorai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pela cruz de graça, pelo preço meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Adorai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor.
Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te agradecemos porque o teu povo está aqui reunido, mesmo que uma parcela dele, Senhor. Nós te agradecemos mesmo assim porque estamos felizes. Aceita o nosso louvor, nossa adoração que nós realizamos aqui juntos com os nossos irmãos. Nós sabemos que nosso louvor verdadeiro é a nossa vida, nosso dia a dia, nosso testemunho, mas hoje aqui todos nós juntos entoamos louvores a Ti, Senhor Deus. Aceita o nosso louvor e nos purifica nesta noite. Abra os nossos ouvidos espirituais para a palavra do Senhor que será pregada através do Teu servo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu convido a todos agora para abrirem a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, de onde o reverendo Thales Renan Martins tem extraído as mensagens dos domingos à noite. Nós estamos gratos a Deus por estas mensagens que têm sido oferecidas, compartilhadas conosco, e dentro do tema que nós estamos tratando em nossa igreja, a respeito do nosso comprometimento na perseverança da vida cristã. Capítulo 4, do primeiro versículo até o 12º. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Primeira Tessalonicenses 4, de 1 a 12. E diz assim a palavra: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça com sua palavra.
Meus irmãos, como nós temos visto nos últimos domingos, a igreja de Tessalônica é uma igreja muito jovem. É uma igreja de pessoas que vieram de um estilo de vida gentil. No primeiro capítulo, Paulo reconhece a eleição destes crentes, justamente por conta das mudanças que aconteceram na vida deles. E ele fala, então, de que aqueles irmãos não apenas absorveram a mensagem do Evangelho, mas tiveram uma transformação tão notória, tão observável, cientificamente observável, de modo que as regiões em volta daquela igreja foram impactadas por conta do comportamento mudado. Ora, se nós retomarmos a história dos tempos antigos, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo considerava a sua época como uma época muito doentia, do ponto de vista moral. Não apenas do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista moral. As descrições que ele faz da situação das pessoas estão muito bem mencionadas em Romanos capítulo 1. Porque ali se verifica que há um destoamento da vida. O que acontece? Acontece que a criatura, que somos nós, resolveu adorar a criatura, deixando Deus de lado. E em Romanos, no capítulo 1, as consequências espirituais se estenderam para as consequências morais, para as consequências do uso do corpo. Porque o que se observa lá em Romanos, no capítulo 1, é justamente o fato de que esse desligamento de Deus faz com que Deus exerça a sua justiça e permite que os pecadores, que são a raça humana, vivam em condições até animalescas. O texto do capítulo 1 de Romanos, especialmente a partir do verso 21, é um diagnóstico espiritual de Paulo a respeito dos gentios. E ele diz assim: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que Paulo está vendo é que o coração das pessoas é obscurecido. As pessoas, ainda que tenham uma reflexão ética, ainda que tenham uma convenção social para seguir, nos seus corações são obscuras. É a doença do pecado. Então, no diagnóstico de Paulo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. A desonra do corpo é uma consequência direta da idolatria, da ausência de Deus, da distância de Deus. Porque, na verdade, Deus nos criou sexuados, Deus nos criou com capacidade de reprodução,
mas nos deu capacidade de prazer. Na ausência de Deus, nós perdemos o freio do prazer. E nós desejamos o prazer a qualquer custo. O texto prossegue dizendo que Deus entregou estes homens a paixões infames, verso 26. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para participarem ou para praticarem coisas inconvenientes. O código de usos e costumes das relações das pessoas no passado é diferente do nosso código hoje, ocidental. Mas é o que Paulo observava nas comunidades macedônicas, era o que Paulo percebia na comunidade romana, era o que Paulo percebia por onde passava. As pessoas ainda tinham uma visão de que não havia a menor importância de desonrarem o seu corpo, de entregarem o seu corpo a qualquer ente, a qualquer pessoa. Era uma questão de absoluto problema espiritual na visão de Paulo. E quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai abordar exatamente isto. Este capítulo, este trecho do capítulo, especialmente do primeiro versículo ao 8º, vai falar dos crentes. E vai dizer aos crentes que é necessário que os crentes tenham um novo olhar a respeito do seu próprio corpo. Paulo não é contra o casamento e Paulo não é contra a vida íntima no casamento. Pelo contrário, o apóstolo Paulo é cuidadoso no sentido de dizer que marido e esposa devem um ao outro o afeto que deve nutrir o relacionamento, que deve abastecer o relacionamento. Não é a coisa principal, é uma coisa secundária. Mas é uma coisa que interliga os dois na formação de uma só carne. É fundamental para todos nós não termos a ideia de que a vida íntima é reservada para a procriação. Porque a própria Escritura diz que não é efetivamente só para isso. Mas quando trata do assunto, naturalmente estabelece um critério. As relações íntimas são utilizáveis exclusivamente dentro do casamento. Fora do casamento, é uma situação que demonstra nada mais, nada menos do que o afastamento de Deus. Não ver importância na preservação do corpo e no cuidado do corpo é um ato de desobediência a Deus, é o que Paulo vai dizer aqui. Então, para aqueles crentes, eles vieram de uma postura gentia. Eles vieram de uma cultura gentia. Eles vieram de costumes impregnados na sua sociedade. E agora o apóstolo está dizendo: a vida de um crente não é mais do tipo que a sociedade vive. A vida de um crente se torna diferente justamente pelo fato de que
Deus requer essa separação. Santificação nada mais é do que a minha dedicação para Deus. Nada mais é do que a minha entrega a Deus e andar pela sua mente, andar pelo seu jeito de pensar, andar pela sua santidade. Então, está bem explícito para os crentes lá que a vontade de Deus é a vossa santificação. Mas a vossa santificação sob que aspecto? Então Paulo especifica. A santificação neste trecho aqui é do ponto de vista da abstenção da prostituição. Quando a gente pensa na prostituição, a gente efetivamente imagina, eu acho que normalmente a gente imagina aquela ação, o ato de efetivamente se entregar a alguém que vive disso. Mas a ideia, quando Paulo usa a palavra prostituição, ele usa aqui a palavra porneia, que tem um sentido mais amplo do que um ato íntimo com alguém estranho a dinheiro ou não a dinheiro. Ele fala de ações da mente, ele fala de ações ou intenções do coração, ele fala de uma porção de coisas que efetivamente estão no balcão do pecado. É muito interessante a gente ver como é que as pessoas já não estão mais isentas de serem apresentadas para esse mundo, para essa forma, especialmente porque nós estamos no tempo da geração de imagem. Então é perfeitamente possível a prostituição num quarto sem ninguém, só uma máquina na frente. É perfeitamente possível a prostituição com um livro. Você abrir um livro e ler um livro. É perfeitamente possível em qualquer faixa etária. Então, o apóstolo Paulo está preocupado com aqueles crentes no sentido de que eles percebam que existe uma absoluta separação, porque Deus quer essa separação, Deus faz questão dessa separação, do uso que a gente faz do corpo. Deus não é contra exercício, Deus não é contra dar as nossas corridinhas quando for possível. Deus não é contrário nós termos um aparelho de ginástica em casa. Deus não é contra isso, mas Deus é contra, absolutamente contra, nós quem? Os salvos em Jesus Cristo, adotarem para si um critério de vida que Deus reprovou, entregando as pessoas a si mesmas. Então, do ponto de vista do apóstolo, ele diz assim no verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O que significa exatamente oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus? A nossa vida em sacrifício a Deus significa nós andarmos por seus caminhos. E a gente viu aqui que a pessoa a quem Deus não imputa pecado é bem-aventurada. É uma pessoa feliz. Não existe nenhuma infelicidade
em nós andarmos na santidade que o Senhor quer. O que existe é uma tendência nossa, constante, de querer nos encaminhar para o caminho da curiosidade, para o caminho do ver, para o caminho do experimentar. Estas coisas pertencem à vida antiga, não pertencem à vida nova. E meus amados irmãos, o apóstolo se diz assim: olhe, do ponto de vista pessoal, Deus deseja a sua santificação pessoal, que você se abstenha da prostituição, que você saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Ele diz como? Como é que o corpo em santificação e honra? Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O verbo utilizado para falar de lascívia é um desejo que a gente não controla. É uma coisa tão intensa que quando a gente viu, já fez. Então, o Senhor está por meio do apóstolo, dizendo que é necessário que a gente faça um grande esforço pessoal, no sentido de se colocar exatamente no lugar onde o Senhor vai nos instruir, nos aconselhar, nos fortalecer e nos fazer vencer o mal que vem por todos os lados. Se nós pensarmos bem, uma das forças poderosas que rege o planeta é exatamente a sexualidade. Porque é por meio da sexualidade que os arranjos são feitos. É por meio da sexualidade que muitas vezes se venceu uma guerra. São estratégias. E, queridos irmãos, as pessoas são levadas. Quando você olha o livro de Provérbios, você vê lá como é que é esse drama. A pessoa sai na porta de casa e vai passando alguém, e ela, com palavras doces e suaves, convence a pessoa para entrar. E o texto diz: coitado dele, morreu. Coitado dele, foi atraído e foi levado, como uma ovelha boa para o matadouro. O apóstolo está muito preocupado exatamente com isto. Olha, são crentes, são pessoas extraídas do seu meio social, mas eles precisam aprender esse lado que ainda não sabem direito. É por isso que o apóstolo insistiu nessa questão tão difícil de falar de um púlpito. Mas eu creio que os irmãos estão me entendendo. O fato é que, meus irmãos, o apóstolo vai mais longe. Ele diz: se você cuida do seu corpo, preste atenção, agora cuide para que você não ofenda a ninguém, nem defraude a ninguém. De outras palavras, se eu tenho que ter um zelo com a minha malícia, com os meus desejos pessoais, eu tenho que ficar preocupado em não provocar isso no outro. Isso tem a ver com o modo como nós falamos, com o modo como nós nos vestimos, com o modo como nós agimos. Boa parte do humor brasileiro, como é que é? Não é aquele duplo sentido, em que a gente ouve uma fala e de repente tem duplo sentido, a gente pode entender de um jeito normal e de um jeito malicioso.
Quais são os papéis que as pessoas mais fazem no humor? Não é porventura brincando com esta coisa da identidade? Nós ainda rimos disso? Ou isso já é passado para nós? Quantas vezes a nossa preferência não é exatamente uma boa obra cinematográfica, mas é, eventualmente, um que está lá, proibido, 18 anos. Então, o apóstolo nos leva a pensar no fato de que, se nós temos que nos cuidar, nós temos que cuidar de não passar por cima do outro, que é ofender, e não defraudar o outro, que é nos apropriarmos de uma coisa que não nos pertence. Ele nos diz então que se nós fizermos isso, se nós não dermos atenção para o que o outro está vivendo, no sentido assim de preservar, no sentido de manter a santidade, no sentido de desenvolver uma postura sadia, ele diz: o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Existem coisas semelhantes no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim: olha, é melhor uma pessoa que escandaliza o outro enrolar uma corda no seu pescoço e com uma pedra na ponta do lado de lá se jogar na água e morrer afogado. Com isso ele estava querendo dizer que o preço que nós pagamos por transtornar, vamos dizer assim, a vida do outro por causa da nossa displicência, por causa da nossa malícia, por causa da nossa postura, Deus é que vai vingar. Deus é que vai vingar. E ele diz assim: porquanto Deus, verso 7, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ou seja, se eu cedo aos meus desejos, que não são legítimos, aos meus desejos que são da velha vida, carnais, e os desejos que eu falo estão ligados à prostituição, estão ligados a uma vida desregrada, a uma vida em que eu não sou bem resolvido no meu casamento e faço coisas que não deveriam estar presentes na agenda do meu casamento, eu estou ferindo o Senhor. Deus não me chamou para isto, Deus não me chamou para a impureza, Deus não te chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. E termina esse parágrafo dizendo assim: quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Não é minha opinião, Paulo está dizendo. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem me rejeita, não rejeita, ou quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando fala do Espírito Santo, por exemplo, no final desta carta, o apóstolo Paulo diz assim: não apagueis o Espírito. Não é possível, meus irmãos, o Espírito Santo nos guiar, se dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, estão figuras, estão desejos, estão situações que nós efetivamente buscamos. Então, na perseverança do crente, a mensagem que Paulo dá aos Tessalonicenses e a nós é esta: que nós temos que fazer um esforço admirável para não viver mais segundo a cultura do mundo.
Jesus, quando orou, disse: vocês estão no mundo. Senhor, eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não sou. Então, aos jovens que estão aqui, eu queria dizer: olha, se preservem até o seu casamento. Não cedam. Aos casais que estão aqui, eu digo a todos: não se traiam. Não defraudem. Não ofendam ao outro, fazendo coisas que são escondidas do seu cônjuge. Mas o apóstolo não fica só aí. Vamos virar esta página? Porque esse discurso é muito difícil de falar. Eu disse para Esther que eu ia falar sobre esse assunto. Ela disse: mas você vai falar desse assunto aí? Eu falei: pois é. É desse assunto que eu estou falando. Porque a Bíblia está falando. A segunda parte desta exortação do apóstolo Paulo passa agora para o amor fraternal. É interessante que o amor fraternal aqui, a palavra utilizada aqui é Filadélfia. Amor entre irmãos na família. Eu amo a meu irmão, o Gerson, amo a minha irmã, Lloyd. São meus irmãos de carne. Só que o apóstolo Paulo deixou este conceito e ampliou esse conceito para que nós nos entendêssemos como irmãos de fé. Não de sangue, mas de fé. Por quê? Porque Cristo morreu por você e por mim. E Deus nos adotou no seio da sua família e por conta disso nós somos irmãos mais profundamente significantes do que irmãos de carne. Gozado, não é? Não é interessante isso? Vocês estão rindo ou não? Eu não estou vendo nenhum rir, porque está todo mundo de máscara. O fato é que, meus irmãos, quando Paulo diz assim: quanto ao amor fraternal, eu não tenho o que dizer. Porque há um professor que vos ensinou tudo. E ele diz no verso 10: vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Quando a gente olha para Deus, a gente vê o enorme sacrifício que Ele fez por nossa causa. Não é verdade? A gente verifica o quanto Deus nos ama pela extensão do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Vamos fazer uma conta simples? Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. E nós pecamos numa infinidade de vezes durante o dia. Toda vez que a gente se distrai, se esquece, se ignora, toma atitudes sem aquilo que Deus gostaria que fizéssemos, nós estamos ferindo a sua santidade. Agora, multiplica isso pela população, multiplica isso pelos dias de vida. Tem muito pecado na terra, tem muita iniquidade desde o tempo de Adão até hoje e enquanto durar a história. João, na sua primeira carta, disse que Jesus Cristo exerceu seu papel de propiciador, de advogado. E o seu sacrifício foi suficiente para o mundo todo, embora ele só seja aplicado efetivamente nos que Deus chama para si. Se o sacrifício de Jesus Cristo fosse suficiente só para os salvos, seria pouco. Mas a extensão dos efeitos do sacrifício de Jesus Cristo funcionam para o mundo todo. São suficientes para o mundo todo.
mas somente aplicáveis aos que Deus chamou para si. Não é? E quando olhamos aqui, nós observamos que Paulo elogia esta parte e ele não tem que tocar tão fortemente, porque eles estão praticando o amor. Os irmãos da Macedônia, os irmãos em toda a Macedônia estão vendo que eles praticam o amor. Está mencionado no verso 10. Mas o que Paulo pede? Ele pede que os crentes amem mais do que amaram até agora. Isso é um desafio para nós. Porque não deve haver em nós aquele sentimento de que já cheguei num ponto de espiritualidade que eu não preciso avançar mais. Já conheço muita Bíblia, já li a Bíblia muitas vezes, já participei de muitos cultos, já sou uma pessoa assim letrada porque lecionei na escola dominical, não preciso crescer. O apóstolo diz assim, olha, a vida é um processo. Ele fala isso aos filipenses. Ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Eu não vejo no Novo Testamento nenhum apóstolo que tenha recebido tantas revelações de Cristo a respeito do futuro quanto o apóstolo Paulo. Nem o autor do Apocalipse. Porque ele vai falar do método de como Cristo vai recuperar os seus, vai vir com aqueles que foram ressuscitados e vai haver a transformação daqueles que estão vivos na época. Ele vai falar de que Cristo está reinando agora e quando tudo estiver vencido e o último inimigo é a morte, Cristo vai entregar o reino a Deus e Pai para que ele seja tudo em todos. Paulo é capaz de dizer, ele é revelado de que o tempo dos gentios é um hiato na história dos judeus. Porque ele vai dizer que Deus endureceu o coração dos israelitas com o objetivo de que nós fôssemos alcançados e a mensagem de Cristo fosse universal. Mas depois, quando o número dos gentios estiver completado, diz Paulo, os judeus voltarão a crer e crerão e se tornarão um só povo juntamente com os gentios. Há uma porção de outras coisas que eu poderia falar aqui. Mas Paulo não se considerava satisfeito. Então ele diz assim, vocês amam, vocês dão demonstrações de amor, vocês têm sido conhecidos por aí, por toda a Macedônia, que vocês de fato são pessoas amáveis, tratáveis, pessoas boas, pessoas que foram transformadas de um jeito cru de vida para um jeito abençoado de vida. Só que vocês podem progredir. Tem muito que conhecer. E por último, meus irmãos, Paulo faz mais uma exortação de maneira diferente. A partir do verso 11, em continuação ao final do verso 10, ele diz, eu vou ler o final do 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Naturalmente, o apóstolo Paulo estava
não estava se referindo ao fato de que nós, como seres humanos, estamos no mundo e estamos integrados no mundo. Nós precisamos trabalhar. Alguém tem que pagar o nosso sustento. Nós temos que estudar. Alguém tem que passar para nós conhecimento. Nós temos que viver numa esfera em que todo mundo habita. Nós não somos extra-humanos no sentido da vivência. Repito o que disse anteriormente. Estão no mundo, mas não são do mundo, no sentido do mundanismo. Mas nós somos criaturas do mundo. Nós somos pessoas procedentes desta terra, e é nesta terra que nós vivemos. Pois bem, o apóstolo diz assim: olha, no que depender de vocês, não dependam deles. Como é que é? Vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Qual é o sentido disso? Nós sabemos muito bem que havia diversas pessoas que tentavam transtornar o pensamento de Paulo, o ensino de Paulo, às vezes afirmando que Jesus já veio e ninguém viu, ou dizendo, olha, as pessoas que morreram antes de Cristo voltar não vão estar com Ele. Quer dizer, levantaram uma porção de situações difíceis para aqueles crentes lá. Eles tinham muitas dúvidas, e o apóstolo Paulo, como tinha passado muito pouco tempo com eles, resolveu escrever. E ao escrever, ele foi tocando nesse ponto, naquele. E aqui ele chega a um ponto de saber que havia crentes que tinham parado de trabalhar por conta da volta de Cristo. Cristo não vai voltar? Por que eu vou continuar trabalhando? Eu vou depender. Cesta básica da junta diaconal. Certo? Certo? É assim, não é? Os irmãos que me sustentem. Então Paulo dizia assim, olha, eu quero que vocês diligenciem, quer dizer, façam um esforço muito grande por viver tranquilamente. E o apóstolo, quando falou com Timóteo, disse assim, Timóteo, nós devemos orar pelos que estão em autoridade, por reis, por governadores, por pessoas deste planeta que estão no domínio da sociedade, para que nós tenhamos vida sossegada, tranquila. E não é só o crente que tem a vida tranquila, é a sociedade como um todo. Daí surge a necessidade de nós, crentes em Jesus Cristo, orarmos continuamente para que a nossa sociedade seja uma sociedade tranquila. Então, tem que orar como Davi no Salmo 101. Senhor, eu não vou aceitar inimigo dentro da minha casa. Senhor, eu não vou aceitar coisa nociva dentro da minha casa. Como é que eu rebato isso? Eu rebato isso orando. Eu rebato isso colocando diante de Deus. Eu peço a justiça de Deus sobre aquele que ofende o seu próximo. Isso é falta de amor? Não, é responsabilidade. E eu peço que Deus abençoe a sociedade para que ela viva tranquila. Mas aqui o texto está dizendo a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso. É necessário a gente cuidar do que é nosso, zelar pelo que Deus nos deu. Se Deus nos deu muito, louvado seja Deus, Deus nos deu muito, nós temos que cuidar de muito. Se Deus nos deu pouco, louvado seja Deus, Deus nos deu pouco. Temos que cuidar de pouco, mas temos que cuidar. Há uma passagem interessante em que Jeremias, lá no Antigo Testamento, tinha dito que os judeus seriam exilados para a Babilônia. E eles foram mesmo. A palavra de Jeremias se cumpriu. Aí, lá no exílio, as pessoas levantavam a voz dizendo assim, mas como? Deus não tem o direito de fazer isso conosco, nós somos povo dele.
Deus é obrigado a nos atender. Então, se levantaram lá profetas que diziam assim: olha, a gente vai ficar um mês e meio, 2 aqui, né? E depois a gente volta, porque Deus está conosco. E essa palavra agradava muito a população, porque estava todo mundo no desespero. Aí vai Jeremias e diz assim: gente, vocês vão ficar aí por 70 anos. E quem está falando isso é falso profeta. Está lá no capítulo 29 de Jeremias. Então, o meu conselho para vocês, eu vou até ler. Jeremias 29. O meu conselho para vocês vem do Senhor. Capítulo 29, versos 4 em diante. Ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quanto tempo custa a gente comer do próprio pomar? Até aquela arvorezinha crescer e começar a dar os primeiros frutos. Quanto tempo demora para eu ter netos? Demora muito tempo. Mas aí que está. Deus nos colocou neste planeta. E a mensagem que Paulo falava aos crentes de Tessalônica era exatamente isso. Vocês estão aí na cidade, vocês estão aí na sua vida. Por favor, ajam de tal maneira que vocês dependam de Deus e não dependam espiritualmente das pessoas que cercam vocês. Dependam de Deus. Vivam de maneira tranquila. Vivam de maneira que vocês trabalhem a favor do bem da cidade. Vivam de tal maneira que vocês sejam olhados pelas pessoas e sejam abençoados por conta do seu comportamento. Trabalhem com suas próprias mãos. Ao contrário do que muita gente diz, que o trabalho é castigo de Deus, o trabalho é vocação de Deus. E meus queridos irmãos, quando a gente trabalha bem, mesmo que a gente sofra injustiças no trabalho, o Senhor reconhece. E é o Senhor quem recompensa. Então, esses conselhos de Paulo são importantes para nós continuarmos vivendo. Vou recapitular rapidamente. Primeira coisa, guarde o seu corpo para Deus. Viva bem casado e não tenha outro tipo de malícia na sua mente, a não ser aquela santa malícia de produzir satisfação para o seu cônjuge. Esse é um gesto amoroso. Do seu cônjuge usufruir do privilégio do corpo. Mas não defraude, não engane ninguém. E pais, especialmente, cuidem para que seus filhos estejam vigiados em relação ao que vem. Para que eles tenham uma vida
de santidade, inclusive na infância. Amem. Amem os irmãos. Amem a sua família. Dediquem-se às pessoas. E não pensem que vocês já chegaram na medida final. Tem progresso aí. Dá para crescer. E a última palavra é: tenham uma vida que o seu vizinho inveje. De tão boa que é, porque você é uma criatura alegre, você é um filho de Deus saudável, você luta com as suas mãos, e o que você tem dentro de casa é fruto do trabalho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Nós vamos, meus irmãos, cantar o último hino do nosso culto de hoje. É um hino de dedicação, é um hino que fala realmente da necessidade de Deus assumir o controle. Vamos nos colocar em pé para cantar este hino. Faça a sua oração com ele. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor e me voto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Meu remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Amém. Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Como disse o hino aqui, corpo e alma oferecemos a Ti. Nós somos servos inúteis, sem valor. Mas tem uma coisa, nós pertencemos a Ti, ó Senhor. Temos nossas dificuldades, mas nós suplicamos que o Senhor abençoe a nossa vida. Abençoe, ó Deus, a forma como nós lidamos com a situação que há no mundo. E nós pedimos que na nossa época o Senhor nos ajude a ser puros de coração, puros de mente, puros de alma. Nós pedimos
Que o Senhor abençoe a sociedade como um todo. E por tanta gente que sofre com a violência doméstica, sofre com a traição, sofre, ó Deus, com os vícios da sociedade, sofre com a desvalorização integral do ser humano, sofre. Nós pedimos, ó Deus, que a tua igreja seja uma igreja que ame profundamente, não só os irmãos, mas ame as pessoas no sentido de oferecer a elas o melhor de si. Que cada um de nós consiga, ó Deus, entender que o amor de Jesus Cristo foi o de servir e não ser servido. Então ajuda-nos a ser sal e luz para a sociedade que nos cerca. E nós suplicamos, nosso Deus, que o Senhor também nos ajude a ter a convicção de que na vida diária, na vida simples do dia a dia, o Senhor está presente e nós podemos sim ter uma vida alegre, perdoada, sustentada pelo Teu Espírito e podemos sim experimentar da parte do Senhor todo o suprimento que o Senhor tem para nos dar. Nós sabemos perfeitamente por Tua palavra que não devemos ser ansiosos e é por isso que nós confessamos a Ti a necessidade de crescimento em todas essas áreas que nós estudamos hoje. Nós suplicamos, Pai, que o Senhor abençoe cada família que está aqui e dê a cada um uma semana abençoada. Nós suplicamos que o Senhor continue abençoando o nosso país quanto à pandemia. E nós imploramos que a vida, ó Deus, seja uma vida agradável ao Senhor. Sustenta o pessoal da saúde, sustenta o governo, sustenta as pessoas que perderam os seus queridos por conta da pandemia. E te damos muitas graças por aqueles que passaram pela pandemia, foram infectados, mas estão bem. Nós louvamos o Teu nome por isso. E nós pedimos que o Senhor nos despeça debaixo da Tua bênção e paz. Meus irmãos, que a graça bendita de Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem convosco, com todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.